Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. A paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Nossa, nem precisava pregar, né? Meu Deus, eu estou tremendo aqui, mas glória a Deus. Esse é o poder de Deus. E não tem nada mais precioso do que nós sermos encontrados pelo amor e pelo poder de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler versículos em 2 livros. O primeiro livro é o livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 8, versículo 15 e o versículo 16. Gênesis 8, 15 e 16. Que diz assim: Então disse Deus a Noé: Sai da arca, você e a sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles. Nós vamos ler também 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pai, mais uma vez eu oro e te peço que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Nós estamos na casa do Pai, sintam-se à vontade. Fiquem à vontade, porque a casa do Pai é um lugar de aconchego. O tema da mensagem de hoje é novos começos. Repita comigo, novos começos. E quem não gosta de uma novidade, não é mesmo? Quem não gosta de viver coisas novas? Quem não gosta de ser chamado por Deus para um novo tempo? Quantos gostam disso? Glória a Deus. E eu quero começar essa ministração fazendo uma afirmação muito poderosa. O nosso Deus é um Deus de novos começos. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus é especialista em novos começos. E quando nós olhamos para a obra redentora de Jesus na cruz, nós percebemos que Deus não é um Deus que refaz. Deus é um Deus que faz novo. E quando nós lemos o versículo de 2 Coríntios 5, 17, diz que, vou ler novamente: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que o Senhor fez tudo novo. Queridos, queridas, Deus não apenas conserta o que foi quebrado, Ele cria algo totalmente novo. E nesse versículo que nós lemos de 2 Coríntios, Paulo não diz que Deus pegou o homem e melhorou ele. Ele não diz isso. Ele diz que Deus criou uma nova criatura. Ou seja, Deus, Ele não só reformou o antigo. Deus, Ele começou uma nova história. A partir do momento que nós estamos em Cristo, uma nova história começa nas nossas vidas. E no ato da nossa salvação, naquele momento em que nós confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, naquele momento, Deus Ele não pegou os cacos da nossa vida antiga e colou. Não, Ele não fez isso. Ele não faz remendos. O nosso Deus, Ele não é um Deus de remendos. Ele é um Deus de novos começos. Ele é um Deus de novas criaturas, de coisas novas. E se a gente parar para pensar, isso explica muito, muito sobre nós mesmos. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, amém? E da mesma forma que Deus é um Deus de novidade, um Deus que faz coisas novas, nós também somos assim. E fica claro para nós entendermos isso, porque quem aqui gosta de ter que refazer coisas? Ninguém gosta de refazer. Às vezes a gente está num emprego e aí o nosso chefe pede, a gente faz um relatório e a gente manda lá para ele e ele fala, refaz. Ou, de repente, refazer matérias na faculdade, porque pegamos DP,
ou refazer um exame de direção, ou refazer uma limpeza na casa. Ninguém gosta de refazer, porque parece que a gente está perdendo tempo, parece que também muitas vezes a gente está jogando dinheiro fora. Então, essa natureza de fazer algo novo está dentro de nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso acontece dentro de nós, porque dentro de nós há um clamor pelo novo. Dentro de nós há um desejo de termos novas experiências com o Pai, novos níveis de intimidade, novos propósitos, novas oportunidades, novos relacionamentos, novos tempos, novos desafios. Existe um anseio pelo novo dentro de nós. E o nosso Deus, Ele é um Deus dinâmico. Nós vemos na Bíblia o quão dinâmico Deus é, o quanto Deus, Ele não fica estático, Ele sempre está fazendo. Mesmo em meio a situações difíceis, Ele sempre está fazendo. E o fazer de Deus continua nos nossos dias, não é só lá nas Escrituras. Mesmo em meio ao caos que muitas vezes nós vivemos, o mundo do jeito que está, Deus continua fazendo. Quantos milagres nós podemos ver, quantas curas, quanto favor de Deus nós podemos ver em meio às lutas. Essas 2 semanas, para mim, lá em casa, foram bem difíceis. Semana passada, o Natan ficou doente a semana inteira, e aí a Helena, essa semana, foi a vez dela. Só que a Helena foi um pouco mais difícil, porque a febre dela estava absurda, tipo, mais de 39 de temperatura. E mãe sabe como é, né? Fiquei, assim, desesperada. Corri para o médico e tal. E no dia que nós fomos no hospital, normalmente o Sandro, ele sempre vai comigo, né, para levar as crianças e tal. Mas nesse dia, ele não conseguiu ir, porque a empresa tinha muitas coisas para fazer. E eu fui, somente eu e a Helena, e aí eu parei o carro no estacionamento, e aí fui para o hospital, e de repente, do nada, eu peguei o papelzinho do estacionamento no meu bolso, e eu vi que fechava às 18 horas. E eu nem tinha na hora que eu deixei o carro lá, eu nem tinha percebido que era às 18 horas que fechava, e já estava perto das 18 horas. E aí eu fui lá no estacionamento correndo, falei, ai moça, eu preciso tirar o carro daqui, porque eu nem vi que fechava às 18 horas, e eu estou esperando o resultado de exame no hospital com a minha filha, nananana. E qual que era o plano? Era eu sair daquele estacionamento e procurar um estacionamento novo para colocar o carro. Porque eu levei a Helena no São Camilo, e naquela região não tem onde parar. Né? Quem conhece ali a região de Perdizes, na Pompeia, é difícil parar o carro ali naquela região. Sempre tem que ser estacionamento. Então, a minha ideia era essa. Bom, vou tirar daqui, vou pagar aqui e vou levar para um outro estacionamento. Irmãos, mesmo em meio àquele caos que eu estava vivendo naquele momento, com a minha filha doente, Deus usou aquele homem de uma maneira tão poderosa, que eu me senti tão cuidada e tão amada por ele, porque ele falou assim, não, moça, faz o seguinte, eu vou arrumar uma vaguinha aqui para você, pode ficar tranquila, acerta comigo até agora, esse horário, e deixa o carro aqui, leva a chave, e quando terminar o exame da sua filha, você vem e tira, não tem problema. Então, assim, mesmo em situações difíceis, Deus, Ele continua fazendo. Ele é um Deus dinâmico. E quem anda com Ele, nós que andamos com Deus, nós precisamos estar prontos para aquilo que está escrito lá em Apocalipse 21:5, que é, faço nova todas as coisas. Quem anda com um Deus vivo, não pode viver uma fé parada. Não tem como nós andarmos com Deus vivo e ficarmos estáticos no mesmo lugar. A fé, ela é movimento também. E o Senhor nos chama para esse movimento com Ele. E se nós olharmos para a Bíblia é um livro recheado de novos começos. Por exemplo, Abraão, ele teve que sair do conhecido para viver o novo de Deus. Pedro, o apóstolo Pedro, teve que soltar as redes para seguir Jesus. Maria, a mãe de Jesus, ela teve que dizer sim ao improvável, ao inexplicável, para poder gerar o Filho de Deus. E também tem Noé. Noé é um personagem da Bíblia que eu particularmente gosto bastante. E ele foi um homem usado por Deus, direcionado por Deus, para fazer um novo começo para toda a humanidade. E é sobre Noé que nós vamos falar um pouquinho nessa manhã.
Como eu disse, a história de Noé é uma história muito conhecida. Inclusive, eu até já ministrei em outros momentos sobre Noé aqui na igreja. Mas toda vez que Deus me leva a ler a história de Noé, Ele me revela algo novo. E Deus me falou muito comigo através da história de Noé sobre novos começos. Noé, eu vou trazer um panorama aqui para nós entendermos a história de Noé rapidamente. Noé, ele viveu em uma geração totalmente corrompida. Toda aquela geração, não era um bairro, não era uma cidade, não, era o mundo inteiro estava corrompido. E Noé era o único homem justo, o único homem temente a Deus. Então, Deus olhou para aquela situação toda que estava instalada no mundo naquela época, e Ele resolveu fazer um novo começo para a humanidade. Então, Ele chama Noé, fala com Noé e orienta Noé a construir uma arca. E depois que essa arca estivesse pronta, ele entraria na arca com a família dele, um casal de todas as espécies de seres viventes. E por quê? Porque Deus iria mandar um dilúvio. E o que acontece? Noé obedeceu. Noé obedeceu porque ele era temente a Deus. E ele começou a construir a arca, porque a arca, ela não caiu pronta do céu. A arca não veio pronta. A arca, ela foi construída por Noé, tábua por tábua. Com direção divina, sim, mas com o suor dele. Durante cerca de 100 anos, Noé investiu todos os seus esforços e todo o seu tempo para construir aquela arca. Durante 100 anos, aproximadamente, Noé dedicou toda a sua vida para aquela construção, para a construção daquele mega empreendimento. E imaginem comigo, naquela época não existiam a ferramentaria, nem sei se é assim que fala, as máquinas que existem hoje de construção. Era tudo muito mais precário. Então, Noé, ele teve muito trabalho para construir aquela arca. E detalhe, ele construiu a arca porque Deus falou que ia mandar o dilúvio. Mas até o dia do dilúvio, nunca havia chovido na terra. Então, Noé construiu uma arca com a promessa de que viria um dilúvio, só que ainda ele nem sabia o que era chuva. E não só ele, né, toda aquela população, todo mundo, todas as pessoas que habitavam no mundo naquela época. E vocês conseguem imaginar? Imaginem comigo, o tanto que Noé foi zombado. O tanto que Noé não foi motivo de piada para aquelas pessoas que passavam. E, Noé, o que você está fazendo? Estou construindo uma arca porque Deus mandou, porque vai vir um dilúvio. Imagina o tanto que ele não foi zombado. O tanto que ele não foi fizeram piadas com ele. O tanto que ele não foi atacado, né? Mas Noé permaneceu obedecendo. Mesmo diante de todos aqueles desafios. A arca ficou pronta. Então, Noé, sua família e os animais entraram na arca, como Deus havia pedido. E aí veio a chuva. Choveu, 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 e aquela chuva toda encheu a terra, o dilúvio. E a palavra de Deus diz que choveu durante 40 dias e 40 noites. E todos os seres viventes que estavam fora da arca, morreram. E é mediante essa história que eu quero abordar aqui hoje com vocês 2 pontos muito importantes que vão nos encher de fé e nos dar ousadia, e nos encher de ousadia. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então repitam comigo, o primeiro ponto é o desafio de Noé. Repitam, um desafio de Noé. A palavra nos conta, como eu falei, que choveram durante 40 dias e 40 noites. As águas predominaram sobre a terra durante 150 dias. E fazendo aqui uma conta básica, rápida, juntando aí mais ou menos os 40 dias e 40 noites, mais esses 150 dias que as águas predominaram sobre a terra, Noé
e a sua família e os animais ficaram aproximadamente 1 ano dentro daquela arca. Então Noé, ele passou 100 anos aproximadamente construindo aquele empreendimento e depois ficou mais 1 ano dentro daquela arca. E aí, depois de mais ou menos 1 ano, a mesma voz que disse, entra na arca, agora diz, sai da arca. E olhando para essa história, olhando para esse momento da vida de Noé, Deus me fez enxergar algo que eu não havia enxergado antes. O maior desafio de Noé não foi ter construído a arca, não foi ter obedecido ao Senhor e construir algo onde ele nem sabia o que era chuva, ele nem sabia o que era um dilúvio. Esse não foi o maior desafio de Noé. Com certeza, a construção da arca exigiu sim de Noé fé, rendição e uma sensibilidade muito aguçada à voz do Senhor. Mas esse não foi o maior desafio de Noé. O maior desafio de Noé foi ele ter que sair da arca. O maior desafio de Noé foi ele ter que deixar para trás algo que ele gastou 100 anos da vida dele construindo, 100 anos da vida dele se esforçando, 100 anos da vida dele sendo zombado por todas aquelas pessoas, sendo discriminado. O maior desafio da vida de Noé foi sair da arca. O maior desafio dele foi ter que deixar para trás aquilo que ele construiu durante anos. Sair da arca representava para Noé deixar um lugar seguro e sair rumo ao desconhecido. Sair da arca representava para Noé sair do seu lugar confortável e encarar o incerto. A arca representava para Noé um lugar de paz, um lugar de refúgio, um lugar de acalento, um lugar de alimento e um lugar de provisão também. E quantas vezes nós também construímos as nossas arcas, nossas carreiras, nossos trabalhos, nossos ministérios, um tempo, uma estação da nossa vida. E aí chega o momento em que Deus diz, agora sai da arca. E sabe o que a gente faz? Muitas vezes a gente resiste. A gente finge que nem é com a gente, não é mesmo? Porque é confortável ficar dentro da arca. É confortável estar num lugar onde nós sabemos que nós temos provisão. Onde nós conhecemos cada milímetro, porque nós construímos com a direção de Deus, mas foram construídas com o suor das nossas mãos, com as nossas lágrimas, com o nosso sacrifício. Quão difícil. E muitas vezes nós fingimos que nem é com a gente. Mas, justamente por quê? Porque quando Deus nos chama para sair da arca, nós sabemos que não vai ser algo confortável. Nós sabemos, nós temos esse entendimento. Nós entendemos isso. Mas o que nós precisamos entender é que o novo de Deus, ele nunca vai vir envolto, embalado em um conforto. Muito pelo contrário. Ele vai vir cercado de fé. Nós precisamos de fé. Ele vai vir cercado de fé, de mudança e de renúncia. Renúncia para deixar o que muitas vezes está sendo confortável para nós. Renúncia para deixar aquilo que nos abrigou, nos fez crescer. A arca não é um lugar de pecado, não é um lugar onde nós pecamos e agora Deus chama nós para sair. Não, é um lugar de conforto, é um lugar que Deus está ali conosco. Mas é difícil, é difícil. Nós precisamos entender nesta manhã que a arca, ela não é o fim da nossa história. A arca, ela é somente o início da promessa. E nós precisamos ter a fé necessária, renunciar aquilo que precisa ser renunciado e dar um passo de fé e sair da arca, para que a gente possa viver o novo de Deus. Fala assim para o seu irmão: a arca não é o fim da história, é o início da promessa.
Deus, nessa manhã, está nos chamando para viver um novo. E o novo é assustador, dá medo. Mas medo não é um sentimento, sabia? Medo é um espírito. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então eu oro para que o amor de Deus encontre os nossos corações nessa manhã e tire todo o medo que muitas vezes nos toma e faz nós resistirmos ao comando do Senhor no momento de sair da arca. Amém? O segundo ponto que nós queremos trazer aqui essa manhã é saindo da arca. Noé, ele saiu da arca, da zona de conforto, do seu lugar seguro. Ele foi obediente. Ele não só obedeceu no momento de construir, ele obedeceu também no momento de sair da arca. E creio eu que o fato dele ter obedecido a primeira vez e ter visto tudo aquilo que o Senhor fez, as confirmações que o Senhor deu para ele no coração dele, de realmente acontecer tudo conforme Deus tinha falado, isso deu a ele a fé necessária para que, mesmo naquele momento confortável que ele estava vivendo, um momento de segurança, ele saísse da arca. Porque ele já tinha visto tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Todos os livramentos, tudo aquilo que Deus fez. E quantas vezes nós também não vivemos coisas assim? Quantas vezes nós passamos por momentos com o Senhor, onde nós vemos palpavelmente, nitidamente a mão do Senhor nos livrando, nos guardando, nos direcionando. Só que, às vezes, a nossa memória é meia fraca, porque quando chega o momento de nós entrarmos no novo, parece que tudo aquilo que a gente viveu com Deus, aquilo some da nossa cabeça, e nós permanecemos num lugar de resistência. Qual tem sido a sua arca? Há muitos anos atrás, eu e o pastor Sandro, nós tínhamos uma rede de células. Hoje PGs, né? Então, vou falar PGs para ficar claro para todos nós aqui. Nós tínhamos uma rede de PGs, nós tínhamos 3 PGs. E aconteceram algumas situações na época e nós perdemos esses 3 PGs, né? E diante de tudo aquilo, eu fiquei muito magoada, eu fiquei muito machucada por pessoas que me feriram. Pessoas me feriram naquela época. Mas eu tinha uma convicção no meu coração. Eu tinha a convicção de que, independente daquele momento difícil que nós estávamos enfrentando, eu não ia soltar da mão de Jesus, eu não ia sair da igreja, eu não ia largar tudo. Mas, naquele momento, eu resolvi construir a minha arca. Por quê? Porque a partir do momento que nós não éramos mais líderes de PGs, falei certo, mas líderes de PGs, nós passamos a frequentar um PG de jovens ainda, porque nós éramos da juventude, nós éramos bem ativos, né, na juventude. Só que nós começamos a frequentar um outro PG somente como, assim, somente não, nós frequentávamos. E aquilo para mim estava sendo o máximo. Eu estava amando a ideia de não ter mais que cuidar de pessoas, de não lidar com os problemas das pessoas, de ser cuidada. Nossa, eu estava amando aquela situação. Então, assim, às vezes chegava de sábado, que eu falava assim, ai, Sandro, hoje a gente não vai no PG. Olha só, né? Porque vamos sair com a Helena era pequena na época, vamos curtir o nosso casamento, vamos lá na minha mãe, vamos... E vira e mexe a gente fazia isso, e eu estava achando aquilo o máximo. Ai, glória a Deus, né, não tenho que estar todo sábado no PG e tal. Não, e nunca foi um peso, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. É porque eu estava passando por um momento difícil dentro de mim. Eu estava machucada. Só que aí a gente ficou mais ou menos 1 ano nessa situação, de só frequentar o PG. E aí, na época, quem eram os nossos líderes de PG? Era o pastor Rian, que hoje é o apóstolo Rian, e a pastora Patrícia. E eles estavam começando a assumir a menorá turística, que hoje é a Igreja Sacerdotes do Reino. Então, eles estavam nesse processo de assumir lá. E aí, um belo dia, o Sandro chega em casa, o pastor Rian chamou a gente para uma reunião. Aí eu peguei e falei assim, aí eu cocei a cabeça assim, né? Que o Espírito Santo fala, né? Só não escuta quem não quer, mas ele fala, ele dá todo o direcionamento. Aí eu falei assim, na hora eu falei assim, Sandro, se ele vier
vier falar para a gente assumir o PG, você já sabe, é não. Porque eu não quero saber papapá, 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 eu não quero saber disso, eu não quero saber, não quero lidar com o problema das pessoas, eu não quero mais cuidar de pessoas, porque as pessoas são ingratas e bababá, bababá. Aí ele, tá bom. Beleza, aí a gente foi para essa reunião. Chegamos na reunião, batata, né? Foi exatamente isso que o pastor Rian fez. Só que não foi exatamente isso que o Sandro fez, que tinha combinado comigo. Então, o que aconteceu? A gente estava sentado lá, e foi lá onde é sacerdotes, essa reunião, né? Nós sentamos lá, nós três, a pastora Patrícia não estava, ela estava em um atendimento. Sentamos ali nós três, e aí o pastor Rian começou a falar que ele estava assumindo a menoria turística, né? E ele precisava de alguém para assumir o PG, mas que se não tivesse ninguém, ele continuaria numa boa, ele não ia largar o PG e abrir mão, mas seria bom se alguém tivesse, se um casal pudesse assumir. E aí ele falou assim, esse casal eu sinto que é vocês. Vocês topam? Aí eu, Sandro, aham. Aí, gente, eu só fui abaixando na cadeira, assim, eu não abri a boca, eu fiquei quieta, sabe? Eu fechei a cara, eu só fui abaixando na cadeira, e aí eles ficaram, eu já não estava mais nada. Eu só lembrava do Sandro assim, aham, claro que a gente aceita, nananã. E eu não falei nada, eu fiquei quieta. Aí acabou a reunião, acabou tudo a reunião, aí a gente estava indo para o carro, né? Aí eu, com a cara fechada, brava, nossa, vontade de dar um murro. Aí ele olhou para mim com a maior naturalidade do mundo, ele, o que foi? Você tá brava? Você tá brava? Eu falei, não, eu, brava, imagina. Olha o que você fez. E papapá. Falei um monte para ele. Ele, então tá bom, então a gente vai marcar outra reunião e você vai falar tudo isso que você tá falando para mim. Eu falei, beleza, porque esse era o combinado. Eu não sei porque você foi falar que você queria, porque a gente já tinha combinado que a gente ia falar que não. Aí, beleza, marcamos uma outra reunião, agora nós quatro, apóstolo Rian, pastora Patrícia, eu e o pastor Sandro. E aí eu falei tudo que estava no meu coração. Falei tudo, falei como eu estava me sentindo, falei que eu não queria mais saber de cuidar de pessoas, e que aquilo me fez mal, e que eu estava bem, eu estava confortável onde eu estava, só frequentando, vindo no culto, trabalhando na Audaz, e curtindo a minha família, papapá. E aí, a pastora Patrícia fez a pergunta para mim, a pergunta-chave, ela, ok, isso a gente entende que é isso que você quer. Mas e o que Deus quer? Você já perguntou para Deus? Aí, na hora, eu engoli seco, né? Dá aquela engolida, né? Aquela coisa, ops. E aí, eu peguei e falei assim, não perguntei, mas eu vou orar. Aí, a gente combinou que eu ia orar. Nós íamos orar, né? Nós quatro. E eu confesso que eu não queria orar. Porque, no fundo, eu acho que eu sabia a resposta de Deus. E eu estava tão bem, eu estava tão confortável naquela minha arca, tão, sabe, tão aconchegante, sendo só cuidada, sendo ministrada, sabe, indo no PG, 3 PG sim, 1 não, sabe, sem ter aquele compromisso, aquela coisa assim. Mas eu havia dado a minha palavra que eu ia orar. E eu entendi que no momento que a pastora Patrícia fez aquela pergunta para mim, eu entendi que não era sobre o que eu queria, era sobre a vontade de Deus através da minha vida. Então eu orei. Nós oramos, não juntos, ele orou num canto, eu orei no outro, que nem orar com ele, fiquei tão bravo que nem orar com ele eu queria. Eu falei, não, vai, ora lá, eu oro aqui, está tudo certo, o seu Deus é o meu Deus, né, o seu PG é o meu PG, e vamos embora. E aí teve um dia que ele chegou em casa e ele falou assim, Deus falou comigo. E eu falei assim, Deus também falou comigo. E a mesma palavra que Deus falou com o pastor Sandro, Deus falou para mim. Libera o profeta. E aí nós entendemos que nós tínhamos que assumir aquele PG. E sair da minha arca me levou a viver os melhores anos da minha vida. Como líder, como mulher, me fez amadurecer muito, me fez crescer muito. Sair da minha arca me trouxe até aqui. E com tudo isso, eu aprendi que um novo começo dói muito. Mas também, um novo começo sempre revela um Deus
que sabe exatamente o que está fazendo. Nós, como família Menorá, nós estamos vivendo um novo começo. Olha ao redor. Nós saímos da arca. Nós estamos num outro ambiente. Aquela arca foi derrubada. Gente, e eu confesso para vocês que no dia que eu entrei lá e eu vi tudo no chão, não tinha nada, não tinha mais parede. Gente, me deu um negócio. Falei, gente, porque são lembranças, é uma vida toda. Foram momentos, né, ali, naquele lugar, eu me converti, e tantas coisas que nós vivemos, mas para o novo chegar, o velho precisa ser derrubado. E esse momento que nós estamos vivendo como Igreja Batista Menorá, não foi algo que nasceu só no coração do AP, do pastor G, da pastora Edna. Não, foi algo que nasceu primeiro no coração de Deus. Não foi algo que nós, tá precisando de reforma, vai derrubar tudo e faz novo. Não, foi algo direcionado. O pastor G, o apóstolo, todos os pastores ouviram a voz de Deus para sair daquela arca e começar e entrar num novo começo do Senhor. Nós precisamos sempre atender ao comando de Deus, não ao comando da nossa carne, ao comando daquilo que muitas vezes os nossos olhos carnais estão vendo, muitas vezes daquilo que o nosso coração está sentindo. Nós temos que ser racionais e fazer exatamente aquilo que está no coração de Deus. Pedro afundou nas águas porque ele sentiu. Se ele não tivesse tirado os olhos de Jesus, ele continuaria andando sobre as águas, mas ele sentiu. Ele se permitiu sentir o medo pela tempestade, ele se permitiu sentir naquela situação toda e ele afundou. Novos começos não são fáceis, mas se eles são direcionados pela voz de Deus, eles vão dar certo, com certeza. Não tem como dar errado um novo começo. E hoje, talvez Deus esteja falando isso para você. Sai da sua arca. A sua arca pode ser um tempo, uma estação, um emprego, uma carreira. É algo que, como eu falei, você construiu com fé, com suor. Mas agora, o Espírito Santo está soprando. Sai da arca. É tempo de sair. E Deus, Ele jamais vai nos tirar de um lugar seguro para nos expor. Ele nos tira para nos expandir. Permanecer na arca, quando Deus está pedindo para que nós saiamos, nos torna pessoas infrutíferas, nos torna pessoas frustradas. Está confortável, mas não está dando fruto. Tem alimento, mas eu não estou sendo desafiado a buscar um novo, a viver uma nova temporada. E lembrem-se, o nosso Deus é um Deus dinâmico, é um Deus que está em movimento. E se nós servimos a um Deus dinâmico, nós não podemos ter uma fé parada, viver uma fé parada. Queria chamar o louvor aqui. Essa é uma manhã de novos começos. Hoje Deus está nos permitindo dar um passo de fé. Porque é assim que nós entramos no novo de Deus. É através de passos de fé. Deus, Ele tem um novo, mas Ele não vai entrar no novo por você. Deus, Ele tem um novo. O novo de Deus está na nossa frente, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Existem coisas que Deus não vai fazer por nós. Nós é que temos que fazer. E dar o passo de fé para entrar no novo de Deus é o que é a nossa função, para que nós possamos entrar num novo começo. Porque, como eu falei no início da ministração, o nosso Deus, Ele é especialista em novos começos. Ele faz nova todas as coisas. Ele tem novidade de vida para nós. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas toda manhã. Toda manhã é um dia novo. Esse dia aqui, dia 12 de outubro de 2025, nunca mais vai acontecer na história.
Amanhã, dia 16 de outubro de 2025, vai ser um novo dia, oportunidade de um novo começo. E muitas vezes nós precisamos nos encher de fé, de ousadia, para sairmos da nossa arca, para sairmos da nossa zona de conforto e continuar frutificando, continuar crescendo e expandindo naquilo que o Senhor tem para nós. Fica de pé do seu lugar. Qual é a sua arca? Qual é a arca que você está, que você sabe que o Espírito Santo tem te direcionado a sair, a deixar ela? E muitas vezes você tem resistido, muitas vezes você tem até fingido que não está escutando ou que não está entendendo. Hoje é uma manhã profética. Hoje é uma manhã que Deus separou para que você dê esse passo de fé e saia da arca. O novo exige fé, porque não há mapa. O novo exige coragem, porque não há riscos. O novo exige despreendimento, porque o velho é confortável. Mas o novo revela o Pai que caminha conosco em cada passo. E nesse momento eu quero pedir para que você tenha um tempo com Deus. Comece a conversar com Ele. Se você até o momento, para que você tenha clareza, lembre-se. Nós precisamos obedecer ao comando de Deus, não ao comando da nossa carne. O nosso coração, a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Mas quando Deus dá o sinal, nós podemos ir tranquilamente, porque a vitória é garantida. Então, nesse momento, eu quero que você converse com Deus, coloque isso diante de Deus e peça para Ele te encher de fé, de ousadia. O novo começo não vai vir detalhado. Não vai vir descrito passo a passo. É conforme nós damos passos de fé que o horizonte vai se abrindo. É conforme nós nos enchemos de fé. É conforme nós nos enchemos, nós nos enchamos de ousadia. É que as coisas vão se destrinchando e nós vamos enxergando. Quanto mais nós andarmos em fé, mais o Senhor vai se revelar para nós. Tire esse momento, comece a falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Pai, que o Senhor possa nos encontrar neste momento, Pai. Nós estamos aqui vulneráveis, Pai, para poder entender o seu comando, Senhor. Pai, revela a nós a arca que nós precisamos deixar nesta manhã. E nos encha de fé e de ousadia, para que nós possamos, Pai, caminhar, mesmo em meio ao desconhecido. Pai, traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Traga à nossa memória as vezes que tantas vezes o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou e o Senhor fez nova todas as coisas, para que nós possamos, Pai, entrar nesse novo começo novamente, Senhor, com de mãos dadas com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Ainda de cabeças baixas, eu quero perguntar se existe alguém aqui que deseja viver o novo de Deus, que deseja se tornar uma nova criatura, que até hoje não entregou a sua vida para Jesus, mas que entendeu que o novo de Deus começa em Jesus. Existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus nessa manhã e viver o novo de Deus? Faça um sinal com a sua mão, nós queremos te conhecer. Amém. Glória a Deus. Eu vou deixar esse... Glória a Deus. Existe uma pessoa ali. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode orar com ele. Oi? Esse é o Anderson. Seja muito bem-vindo à família de Deus. Você pode orar com ele, pastor Daniel? Pode orar com ele. Glória a Deus. E agora nós vamos fazer um ato profético nesta manhã. Aí no seu lugar, simboliza a sua arca, representa a sua arca. E se você entende que chegou o momento, que é momento de você sair da sua arca para viver um novo de Deus, uma nova temporada, eu quero te convidar a fazer esse ato profético. E como um ato profético, você sair do seu lugar, sair da sua arca e vir aqui para frente. Em nome de Jesus, pode vir durante o louvor. Deus está derramando ousadia, Deus está enchendo o seu coração de fé, para que um novo começo seja estabelecido sobre a sua vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu queria chamar os pastores aqui, o pessoal da intercessão também, para nos ajudar aqui nesse momento de unção.
Aleluia, Senhor. Deus é bom. E o novo de Deus começa agora. Em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Santo é seu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Esse é o momento onde nós podemos honrar ao Senhor com o nosso tesouro. Honrar a Deus com a nossa oferta, com o nosso dízimo. E isso é tão espiritual quanto nós recebermos uma palavra, quanto nós recebermos uma oração. Quando nós honramos ao Senhor, quando nós dizimamos e nós ofertamos, nós estamos declarando para o inferno que a nossa vida financeira está nas mãos de Deus. Entregamos o domínio da nossa vida financeira para Deus. Então, eu quero falar para você que veio preparado para isso. Existem envelopes sendo passados aí para você pegar. Nós temos também as contas da igreja e também você pode contribuir para o projeto Expansão, a nossa nova arca que está sendo construída. Amém? Se você sentir no coração de contribuir, você faça a sua contribuição via Pix. Se for no envelope, escreva Projeto Expansão. Mas se for via Pix, coloque aí 25 centavos no final, para que nós possamos identificar que essa oferta é para o Projeto Expansão. Amém? Você pode também contribuir ali com as maquininhas de cartões no fundo ou através das contas bancárias. Levante seu dízimo, sua oferta, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos, Pai, descansar sabendo que o Senhor cuida da nossa vida financeira. Pai, eu oro e declaro, Pai, em nome de Jesus, cada dízimo, cada oferta consagrado ao Senhor. Oro por cada dizimista, cada ofertante, por aqueles também que ainda não conseguem dizimar ou ofertar. Oro e declaro as suas bênçãos, declaro provisões vindas do céu, Pai. Declaro a sua palavra que diz que nós não devemos de nos preocupar com aquilo que vamos comer, beber ou vestir, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Pai, eu oro também por portas de emprego, aqueles que estão desempregados. Eu oro e declaro portas de emprego sendo abertas hoje, em nome de Jesus. Declaro que amanhã será um dia de surpresa, que desempregados, Pai, receberão telefonemas, verão ali anúncios de trabalho e serão selecionados em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por esse tempo. Nós entregamos o nosso tesouro a Ti com alegria, Pai, porque nós fazemos isso com alegria, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem vir durante o louvor. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês.